Shabbat Shalom, meus amados irmãos, mais uma vez com a nossa Parashá, Nitzavim, que significa ponte de pé, em português. Vamos a compartilhar essa porção da Torá. Temos duas porções hoje. Deuteronômio, capítulo 29, verso 9, a Deuteronômio 30, verso 20. São praticamente apenas 2 capítulos, mas 2 capítulos cheios de revelação. Muito bonito, espero que você possa me acompanhar. Quando aceitamos a Yeshua, que já estamos, quando conhecemos a Yeshua, e já estamos terminando essa série chamada Fim da Torá, ou Propósito da Torá Yeshua. Você pode ver que em cada porção, cada uma delas sem falha, nos leva a entender o mistério de Yeshua, entender as suas palavras e saber que está acontecendo quando Yeshua estava aqui conosco. Quando estudamos desde Gênesis até Deuteronômio, cada porção da Torá podemos ver Yeshua nas porções da Torá. Então, o propósito da Torá é Yeshua. Compreendemos todo quando Yeshua estava conosco. Podemos compreender todo o processo da restauração de uma forma muito profunda. Quando conhecemos a Yeshua, temos o privilégio que definitivamente não podemos descartar. Agora observe, nessa porção tão especial, vamos entender algo que sempre aprendemos. Lemos, nunca tínhamos visto dentro do contexto da vida de Yeshua, no seu ministério. O Evangelho de Lucas é dito que Yeshua se levantou na sinagoga e abriu o livro e leu as seguintes palavras, Isaías 61, verso 1. O Eterno está sobre mim, porque Yahweh me ungiu. Ele me enviou para pregar as boas novas aos oprimidos, para curar os coração quebrantados, para anunciar a liberdade aos cativos e os prisioneiros, para abrir as prisões. Quando lemos o texto inteiro, sabemos que no final desse texto diz que ele estava na sinagoga, que eles queriam jogar Yeshua do penhasco, eles queriam matá-lo. Por quê? O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Quais foram as palavras que enfureceram aquela plateia ali na sinagoga? Vamos entender isso. Hoje vamos entender isso de uma forma muito clara e segura, eu garanto. Então vamos prosseguir. Temos estudado essa parte de Deuteronômio. Temos estudado todos os temas desde que Yeshua começou o seu ministério com a imersão de João Batista e indo para o deserto. Após os 40 dias, esta porção Nitzavim é a porção da segunda semana do ministério de Yeshua. Ou seja, ele retorna dos 40 dias do deserto. Também vimos um retorno repentino às partes das parashós. E você verá Yeshua sendo tentado por Satanás no deserto. Ocorreu literalmente na semana estabelecida para essas partes da Torá. Deuteronômio. Quando Yeshua estava lá no deserto, os 40 dias, e por isso sabemos que todo esse ciclo da Torá estava presente na época de Yeshua. Na semana passada, lembra que quando Yeshua entrou por primeira vez na sinagoga, já na sua condição do Messias, digamos, que anunciando que ele era o Messias, mas sim que ele estava iniciando, ele não estava anunciando que ele era o Messias, mas ele estava iniciando o seu ministério como Messias. Depois de chegar do deserto, lembra? Naquela paraxá Kitavô, as palavras que estavam sendo lidas na sinagoga era: levanta-te, resplandece, pois a tua luz já chegou. O que aconteceu esta semana, digamos? Que alguém esteja uma semana depois e Yeshua entra na sinagoga. E a porção de hoje é lida, a porção Nitzavim. Como eu disse,
vai de compreender Deuteronômio capítulo 29, verso 10 a 30, até o 30, verso 20. O texto que acabamos de ler. Isaías 61, verso 1, na leitura da Haftará. Portanto, não foi coincidência o que aconteceu. Não foi coincidência que Yeshua se levantou para ler. Vamos ler o texto. Lucas 4, verso 16. Ele chegou a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado ele entrou na sinagoga, como era o seu costume. Ele levantou para ler. Lembramos que antes de ir para o deserto, ele sempre ia à sinagoga. O livro do profeta Isaías foi-lhe dado. Quando ele abriu o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para dar as boas novas aos pobres. Sabemos o que são as boas novas? O reino dos céus está próximo. Ele veio a buscar a casa de Israel. Ele veio nos buscar. Ele veio nos trazer as boas novas. Ao mesmo tempo, ele diz que me enviou para curar os quebrantados de coração, proclamar a liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, libertar os oprimidos. Observe que esse é o ministério de Yeshua. Yeshua não apenas veio nos buscar, mas ele também veio nos restaurar. E desde o momento em que conhecemos a Yeshua, embora nós o chamava de Jesus, não importa o que acontecesse, nós convidamos para entrar na nossa vida. E ele entrou, quebrando todas as correntes de opressão do passado. Ele entrou e curou todos nós que estavam com o coração partido. Ele veio para dar vista ao cego. Como? Como não apenas como seu tempo, mas ele fez isso fisicamente. Mas também ele veio para dar revelação, que somos a casa de Israel. Lembra que tínhamos um véu que nos impedia de ver essa verdade. Diz o texto. Ele também veio para pregar o ano aceitável do Senhor. Diz, enrolando o pergaminho, ele entregou o livro ao ministro e se assentou, e os olhos de toda a sinagoga estavam firmes nele. Ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essas palavras diante de vocês. Veja, não foi apenas, ele não apenas leu o texto, mas ele terminou de ler. Lembra que a Haftará é lida após a leitura da Torá, na sinagoga. Ele disse, hoje se cumpriu essa escritura diante de vocês, e isto é profecia. A profecia de Isaías hoje se cumpriu. Eu sou aquele que foi enviado para trazer as boas novas de salvação. Mas o que mais aconteceu ali? Veja o que aconteceu ali. Para entender o texto diz, ele nos diz mais adiante, no versículo 2, que ele veio proclamar o ano da graça de Yahweh, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para ordenar os aflitos, ou seja, dando glória em vez de cinza, óleo de alegria, em vez de cinza, óleo de alegria, em vez de luto, veste de alegria, em vez de espírito angustiado, eles serão chamados árvores de justiça, plantada por Yahweh, para a sua glória. Isto é, quando estamos lendo não apenas o texto de Lucas, que digamos, um pouco resumido, texto de Lucas um pouco resumido, mas quando vamos ao texto de Isaías 61, verso 1, encontramos, digamos que, uma mensagem amplificada. Quem era os enlutados de Sião? Lembra-te que a casa de Israel havia se perdido a sua herança, perdida a sua identidade, perdida a sua nacionalidade. Agora estava de luto, estava no meio das nações. Ele estava lá. Yeshua diz tão claramente que ele é o enviado para trazer-nos glória em vez de ceniza, óleo de alegria em vez de luto, veste de alegria em vez de espírito de tristeza.
como seríamos chamados? Somos árvores de justiça plantada pelo Eterno, para a sua glória. Todas essas são promessas que devemos resgatar. Antes de terminarmos de analisar isso, vamos fazer essa promessa para cada um de nós. Nós precisamos do manto de alegria. Peça a Yeshua por isso. Yeshua veio para esse propósito. Ele foi enviado para esse propósito. O que aconteceu a seguir? Pelo que ele diz, hoje essa escritura se cumpriu. Vamos continuar lendo. Lucas diz, todos davam bom testemunho dele e ficava admirado com as palavras de graça que saía da boca de Yeshua. Mas eles disseram, este é o filho de José? Ou como já o conhecia na sinagoga já conhecíamos na sinagoga. Ele tinha um testemunho muito bom. Vocês conseguem imaginar aqui? Quando eles diz que eles ficavam maravilhados com a palavra de graça que saía da boca de Yeshua, vocês conseguem imaginar por um momento como deve ser ouvir a Torá da boca de Yeshua, do mesmo Yeshua? Como foi a própria unção naquele momento? Eles perguntaram como ele está dizendo. O que ele está dizendo? Ele foi enviado. Este é o filho de José? E Jesus respondeu, sem dúvida. O doutor dirá, esse provérbio, cura-te a ti mesmo? Mesmo de tantas coisas que ouvimos foram feitas em Cafarnaum. Faze-o também aqui na tua terra. E acrescentou, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em verdade, muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 3 meses. Houve uma grande fome em toda a terra, mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva de Serepta, em Sidom. A que Jesus está se referindo aqui? Lembra? Vamos ver em sequência. Yeshua vai começar o seu ministério, pois já passaram 30 anos entre as pessoas. E as pessoas o conheciam, mas ele ainda não havia começado o seu ministério. Ora, o ministério era buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel se tornaram gentias. E por isso Jesus estava dizendo, agora eles perguntam, vocês lembram disso no tempo da fome, na época de Elias? Elias diz que foi enviado à viúva de Serepta em Sidom. Lembra que Elias foi enviado aos gentios. Ele foi enviado a essa viúva e não a Israel. Muitos leprosos conheciam a Israel na época da profecia de Eliseu, mas nenhum deles foi curado por Eliseu. Mas Naamã, o sírio, quem era Naamã? O sírio, outro gentil pagão. Lembra toda a história de Eliseu que falou a Naamã para ir ao Rio Jordão, a Israel, que se for a Israel, ao Rio Jordão e se imergira 7 vezes, e ele sairia limpo da lepra, enquanto os leprosos de Israel tiveram que ficar fora do acampamento. Qual era a mensagem de Yeshua? Como ele mesmo disse em Mateus 15, 24, eu fui apenas enviado para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você não acha isso emocionante? Entenda essa palavra, nós nem o entendia quando não sabíamos que éramos a casa de Israel. Ouvindo isso, todos na sinagoga ficaram furiosos e levantaram e se expulsaram a Yeshua da cidade e levaram ao topo do monte sobre a qual a cidade estava construída para derrubá-lo. Mas ele passou por meio deles e foi embora. Queria matá-lo, mas a autoridade e a unção que estava em Yeshua era tão grande que ele simplesmente andava entre eles e foi embora. Mas logo
Mas algo muito importante havia acontecido naquele dia e tem que ver com a pergunta que fizeram. Este é o filho de José? Não está dizendo esse é o filho da origem biológica de José? Eles pensaram que ele nasceu na casa de José e Miriam, porque eles não conheciam a relação de Yeshua como ele nasceu. Eles, irados com Yeshua, disse essas palavras. Hoje, o povo estava irado e Yeshua disse essas palavras. Hoje se cumpriu, escrito antes de vocês. Hoje se cumpriu esse escrito diante de vocês. Se retornarmos ao texto, vamos para a Torá. O que eles leram na Torá? Lá foi lido esta palavra. Vocês todos estão diante da presença de Yahweh, do seu Elohim. Yeshua estava dizendo, eu sou Yahweh, eu sou seu Elohim. Veja essas palavras com as quais essa porção começa. Nitzavim está dizendo, sem ele, eles sabiam. Yeshua estava dizendo uma verdade e foi revelada a Yeshua, a imagem visível de Elohim. Veja essas palavras que foi lida na porção da Torá. Vocês estão todos na presença de Yahweh, do seu Elohim, que estava lá. Yeshua, quem é Yeshua? É a imagem visível do Eterno. Vocês estão animados com isso? E eu estou muito animada. Eu me sinto tão privilegiada de ter essa relação. A maioria das pessoas não tem. De ter essa revelação, a maioria das pessoas não tem. Eles precisam, nem conseguem alcançar. Não importa quanto alguém explica que ele é Yeshua, que Yeshua é um com o Eterno, que é um errar. Não importa quanto alguém lhe explique. Eles estão cegos, estão cheios de mandamentos humanos. Não conseguem entender essa realidade. Que Yeshua é um com o Pai. É um errar. Eles estavam ouvindo o versículo 10, 12, 13, 15 e 18. A palavra hoje. Isto já tinha isso tinha isso em mente. Tudo havia sido repetido quando Yeshua foi enviado para trazer as boas novas e liberar o povo. Ele foi enviado para trazer as boas novas de salvação, para liberar os cativos, para curar os quebrantados de coração. Tudo já aconteceu. Vimos em Isaías 61:1, que diz, ele lhe disse que o dia de hoje se cumpriu. Foi como fazer um clique. Todos tinham acabado de ouvir e percebendo a verdade. Foi isso que eles ficaram com raiva. Porque Yeshua estava dizendo que ele era a imagem de Elohim invisível. E o povo ficaram com raiva e queria matá-lo. Entender isso não tem preço. Essa porção da Parashá é maravilhosa. Podemos guardar esta palavra da aliança em nosso coração. Tu, de que lado está? Guardando mandamentos humanos? Eu dejo esta Parashá, este pequeno resumo da Parashá de hoje. Me centrei mais em Isaías e em Lucas. Na Parashá Nitzavim. Que o Eterno lhes bendiga e lhe guarde, que haja resplandecer o rosto sobre cada um de vocês e coloque a paz. Vamos seguir com a nossa outra Parashá. Estamos com a nossa Parashá Vayaleh, ele vai. Deuteronômio 31, do 1 ao 30. La Haftará de Oséias, de Joel, de Malaquias, de Isaías e Romanos. No verso 3, o Senhor teu Deus passará diante de ti, e ele destruirá esta nação diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito.
Neste verso, Deus fala de Josué em hebraico, Yehoshua, que significa Deus Salvador, ou Deus salva. Yehoshua, em hebraico antigo, após o exílio de Babilônia, passou a ser pronunciado Yeshua. Esse nome, essa gráfica fonética, permanece até hoje no hebraico moderno. Em Israel, se você disser Yeshua, eles entenderam Salvador. O vocabulário Yeshua foi transliterado, lamentavelmente, em grego como Yeshus. Já no grego, não temos o som de shi. Daí foi transliterado para o latim como Yeshus. Daí para outra língua latina como Jesus. A pergunta, como eu faço, por que transliteraram o nome de Yeshua para Yeshus ou Jesus? Porque o nome tem as caracteres do nome de Deus. Ganhou esta fonética tão distante da fonética original. Jesus foi uma adaptação infelizmente incorreta. Porque os tradutores não deixaram Yeshua, ou pelo menos Yeshua, aportuguesado? Sempre que Deus dá uma revelação, o homem carnal, movido por um espírito oposto ao eterno, faz algo para trazer confusão. Não queremos, com isso, obrigar a mudar o nome de Yeshua, de Jesus. Podemos usá-lo sim. Ao referirmos o Filho de Deus, além do mais, podemos identificá-lo como Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Eu pronuncio o nome como tem que ser, Yeshua HaMashiach. É claro que Deus, em nome de Jesus, continua curando, salvando vidas, de forma como foi traduzido. Da forma, quando eu digo Yeshua HaMashiach, há um poder que veio do Eterno, pois foi ele que deu esse nome, quando disse a Moisés, Yeshua passará diante dele, aquele que nos fará passar o Jordão, ganhar vida eterna e viver com o Senhor para sempre. Yeshua, Josué tipifica a Yeshua. Deuteronômio 31, verso 6. Esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante dele, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Deus prepara o povo para entrar na terra prometida, exortando-se ser forte e corajoso. Hoje, também, Yeshua prepara o povo, a igreja gloriosa. Qual é o seu recado? Que cada um de nós ouça, obedeça e guarde a palavra, produzido em nós a imagem e o caráter do Messias. Yeshua não se colocará em julgo desigual com uma noiva que não tenha o mesmo perfil, a mesma característica. Não há um lugar para uma igreja com influências do paganismo, materialismo, pois uma igreja deste tipo, com certeza, não passará o Jordão e nem herdará a terra prometida. Verso 8. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti e será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espante. Não devemos temer o dia do amanhã. Se as coisas ainda não estão do jeito que queremos, não devemos temer. Vamos em frente, pois o Senhor está diante de nós. Ele é fiel e nos dá cada dia prova disso. Verso 10 e 11. Ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão das festas do tabernáculo, quando todo Israel vier a comparecer diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolheu, lerá esta lei diante de todo Israel
aos seus ouvidos. Cada 7 anos, a lei devia ser lida ao povo, precisamente na festa do tabernáculo. No ano da remissão, creio que Yeshua voltará momentos que aconteça a festa do tabernáculo, quando já explicado na porção anterior. Além do mais, lembramos que o Yeshua tabernaculizou, fazendo cabana. Tabernacular é fazer cabanas, morada. Yeshua tabernaculando em nós. Somos morada, templo do Espírito Santo. O reino de Deus, propriamente dito, que começa com o milênio. Ele fez carne e tabernaculou entre nós, mas agora voltará para reinar. A igreja, de modo geral, precisa entender que há necessidade de voltar para a Torá, como fazia a igreja do primeiro século. Pelos relatos históricos, somente após o primeiro concílio, liderado pela Igreja de Roma, foi a tradição de ler e estudar a Torá foi deixada para trás. É interessante, pois, paralelamente isso, o sábado também foi substituído pelo domingo, dia dedicado ao sol, pelo Império Romano. Até hoje, muitas línguas ainda mantêm o seu léxico original, como no inglês, Sunday, no alemão, Sonntag, significado dia do Deus Sol. Há 17 séculos que a igreja tem a Bíblia, mas não tem incluído a Torá, mas considera um Velho Testamento algo antiquado e válido apenas historicamente. Isso é falso. Não faz nenhum sentido. Toda a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Qualquer pessoa pode ser abençoada, tanto pelo primeiro versículo da Bíblia, do livro de Gênesis, como pelo último versículo registrado no livro de Apocalipse. Respeitando os princípios hermenêuticos da palavra, discernindo as profecias específicas para Israel e para a igreja, o tempo de todo o corpo de Cristo, judeu e gentil, crente referente, suas doutrinas, abstraindo as dogmas que são incoerentes, interpretação que foram incorporadas ao longo da história da igreja, voltando-se exclusivamente para a genuína palavra do Senhor, a Torá. Verso 12. Ajunta-se o povo, homens e mulheres, meninos e estrangeiros. Será que esse verso aplica à igreja? Evidentemente que sim. Yeshua está voltando, e quizás em breve. Precisamos estar preparados e atentos. Aprenda e tema ao Senhor. Será que a igreja tem demonstrado expectativa e confiança que está por vir? Tem buscado aprender, descobrir o rico e precioso ensino da Torá? Tem percebido que o ensinamento da Torá é a base da escatologia do livro de Apocalipse? O que há tanto tempo ha sido esperado chegou. O tempo do descobrimento de todas as coisas ha chegado. O cenário já está posto. O que antes era sombra, hoje toma forma, começa a clarear, à medida que Deus vai revelando, assim como o fotógrafo, ao revelar uma foto, vê a imagem se formando até mostrar todos os detalhes da imagem real. Essa porção tem hoje para nós um sentido muito maior e mais claro do que foi para qualquer geração anterior. Bem-aventurada é a geração que verá o cumprimento de todas estas coisas. Verso 13. Ouça e aprenda, e teme ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viveres
sobre a terra, o qual ide passando o Jordão a possuir. Estamos sendo preparados pelo Senhor para passarmos o Jordão. O verbo está no genuíno, ação, presente e contínuo. Continuar. Passado o Jordão. Já começamos a passar. A palavra Jordão em hebraico é Yarden, que significa aquele que desce. Pois o Jordão é um rio que nasce no Golã e passa pelo mar da Galileia e desce até o Mar Morto. Por isso que diz que vou descer ao Jordão. Na linguagem espiritual popular diz que será salvo aquele que passa o Jordão, ou seja, aquele que descer, que sair do seu pedestal e se humilhar, esvaziar de si mesmo. Em teses, isso faz sentido. Ninguém pode subir antes se não descer. Para alcançar as promessas do reino, primeiro é necessário descer, esvaziar, humilhar, despir das fraquezas da natureza humana imperfeita, para ser cheio do Espírito de Deus e possuir a terra. Para que possamos descer e estar de prontidão em posição de subir e conquistar a terra prometida. Verso 14 e 19. Também disse o Senhor a Moisés: Eis que vem chegado o dia que há de morrer. Chama Josué, apresenta-vos a tenda da revelação, para que eu lhe dê ordem. Assim fará Moisés e Josué. Apresentará na tenda da revelação. Eis que dormirá com os teus pais. Então o povo quebrará o meu pacto que eu fiz com ele. Tantos males e angústia alcançarão. Agora enviarei para vós esse cântico, e ensinai aos filhos de Israel que sirva de testemunho contra este povo. Deus revela a Moisés a sua morte e manda ensinar um cântico. Esse cântico é tema da próxima porção, mas o cântico de Moisés é um cântico de juízo, de exortação ao povo. Moisés amava ao povo e terminou seu ministério abençoando, alertando para que obedecesse os preceitos do Eterno. Verso 24 ao 30. Ora, tendo Moisés acabado de escrever no livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas e levaram a arca do pacto do Senhor, dizendo: Tomai esse livro da lei e ponde-se ao lado da arca do pacto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra vós, porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corromperá e vos desviará do caminho que vos ordenei. Então este mal vos sobrevirá nos últimos dias. Por esse verso sabemos que Moisés escreveu todas as palavras desta lei. Sabemos que ele permanecia muitas horas na tenda da revelação, conversando com Deus. Esse foi o maior legado que o próprio Deus deixou para a humanidade através de Moisés, que pede a Josué para que mantesse esse livro ao lado da arca. Assim que fez o povo judeu passar, apesar dos desvios da desobediência, esse livro da lei preservou a Torá até os dias de hoje. E esta os preservou também. Deus é fiel à sua palavra e jamais quebrará o pacto que fez com o povo de Israel, sabendo que nos últimos dias Israel se dobrará aos pés ao Senhor. Deus os salvará de todas a sua impiedade. Israel será salvo. Na Haftará de Oséias, Joel, Miqueias, Isaías e Romanos. É interessante notar que as últimas Haftará têm apontado
sempre a uma mesma direção, exortando a Israel ao arrependimento, mostrando a promessa de perdão. Nós temos estudado a Torá, fazendo sempre um paralelo com a história da nossa própria conversão. Yeshua, também estamos caminhando para cruzar o Jordão da nossa vitória sobre o sistema desse mundo, no deserto da vida. A estrada da salvação tem sido longa também. Muitas coisas estão à nossa frente. Muitas são as oportunidades deste mundo que exige de nós uma renúncia para continuarmos mantendo a nossa fé, desenvolvendo, garantindo a nossa salvação. Também podemos traçar um paralelo com a história de Israel e a nossa vida. Como Israel no início foi fiel a Deus, receberam a palavra no Sinai, cruzaram o deserto, vencendo os mais ferrolhos inimigos. E ao final de cruzar o Jordão, depois dispersaram e dividiram em 2 reinos. E vieram os profetas para corrigir a direção do povo, para que eles permanecessem no propósito divino. Veio o Messias e o povo não o recebeu, mas como Messias. Mas a igreja continuou, de Jerusalém para Roma, de Roma para o mundo. Agora estamos presenciando a igreja saindo de Roma, voltando a sua atenção para Israel e para o povo judeu, para a cidade santa, Jerusalém. Israel disperso passou a ser um estado estabelecido. A restauração da terra do povo judeu aconteceu gradativamente desde a fundação de 1948. Os judeus messiânicos têm aumentado em números e atualmente já existe mais de 1 milhão de judeus messiânicos de congregação em Israel. Há 80 igrejas, 80 congregações messiânicas em Israel. Estamos vendo o cumprimento profético acontecendo. O profeta Oséias 14, verso 2, registrou estas palavras. Oséias 14, verso 2: Tomai-vos a palavra e convertei ao Senhor. Diz-lhe: expulsa toda a iniquidade e receba gradiosamente e daremos como bezerro o sacrifício dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montado em cavalos, e a obra das mãos não diremos, mas tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará a misericórdia. Eu sararei a tua perversão. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, espalhará as suas raízes como o Líbano, estenda-se as suas vergoteia, e a sua glória será como de oliveira, o seu ardor como do Líbano. Voltarão os que se assentaram à sua sombra, serão vivificados como trigo, florescerão como a vide, e a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: quem mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido isso e considerei que eu sou como a faia verde. De mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas, prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores nele cairão.
As palavras acima são claras e falam sobre nós, por si só. Na mesma direção, o profeta Miqueias registra nos últimos versos do seu livro: tomará a piedade de nós e pisará aos pés da nossa iniquidade. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Os trairá a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, conforme juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Aqui Jacó se refere a Israel, Deus apagando os seus pecados e levando a grande techuvá, retorno ao arrependimento, que antecede a volta do Messias. Porque o texto diz que em seguida Deus mostrou a sua benignidade a Abraão. Isto foi o avô de Jacó. Creio que aqui Deus está se referindo às nações, pois Abraão tipifica o pai do povo. Todos os crentes em Yeshua existentes na face da terra. Deus também, juntamente com Israel, está trazendo arrependimento, a restauração de todas as coisas. Já começou a voltar o Senhor. Já começou a volta do Senhor. A volta de Yeshua é iminente. Shabbat Shalom. Que o Eterno lhes bendiga, lhes guarde, que haja resplandecer o rosto sobre cada um de vocês e coloque paz. Esse foi um resumo, porque são 2 parashós e são grandes. Então, eu fiz um resumo. Eu dediquei mais a Haftarah de Isaías, na Nitzavim. E até o próximo Shabbat, que o Eterno lhe bendiga. E Shalom, Shalom, Leitraot.